Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sabadão aí, Vasco jogando hoje, Fluminense, Maracanã, clássico. O Vasco historicamente tem mais vitórias que o Fluminense e vou torcer para que haja uma continuidade nisso aí, que o Vasco consiga uma vitória ou pelo menos pontuar, porque o mando de campo é do Fluminense. Salvo engano, o mando de campo é do Fluminense. Agora me deu um branco. E o Fluminense tem peças boas, tem um bom treinador. O Vasco queria esse treinador. Então, eu trato aqui os times, ainda mais os times que agora há pouco tempo ganharam títulos importantes, como o Fluminense em 23, campeão das Américas. Botafogo, campeão das Américas ano passado, atual campeão brasileiro, né? Então, vamos ver aí o que o Diniz vai aprontar para hoje. O que podemos esperar do Diniz para hoje, né? Numa simples aqui reflexão, o Vasco vai mostrar algo mais próximo do jogo contra o Fortaleza ou do jogo contra o Operário. Quem me acompanha aqui, eu falo que o Vasco vai oscilar bastante. O Vasco vai oscilar bastante. O time, os jogadores e o próprio Diniz vai oscilar. Por exemplo, no jogo passado, na coletiva dele, ele próprio assumiu o erro. O Vasco recuou demais, eu ia colocar o Lemos, não coloquei o Lemos. Se tivesse colocado o Lemos, talvez não tivéssemos levado aquele gol de cabeça bizonho, bizarro, que o Vasco levou. A bola subiu 20 metros e o cara ainda consegue cabecear, o jogador do Vasco fica praticamente parado, né? Então, o time vai oscilar, os jogadores vão oscilar, notadamente os mais novos, por exemplo, né? A gente que fala, olha, o Raí é um garoto, vai oscilar. Na época boa, né? Lá atrás, Romário oscilava, que era um craque. Imagina quem não é craque. A oscilação é muito maior, né? Juninho Pernambucano oscilava, que era um cracaço de bola. Imagina outros jogadores vão oscilar, né? Então, o mesmo jogo contra o Fortaleza, o mesmo jogo contra o Operário, são 3 partidas só, talvez 10 dias de treinamento. Uma derrota para o Lanús, que o Vasco não jogou tão mal assim, na casa do adversário, na Argentina. Uma vitória convincente contra o Fortaleza e um empate contra o Operário, que frustrou aí o vascaíno, né? Nos colocou na realidade. Estávamos em Nárnia, voltamos à realidade, né? Contra o Fortaleza, variações de jogada, superioridade numérica, inversões, time compactado, jogando por cima, jogando por baixo, jogando por dentro, jogando por fora. Verratti fazendo gol de transição, acompanhando ora o PH, ora o Piton, né? Então, o Vasco, como falava o técnico do Vasco, me deu um branco agora. O Vasco se ouve bem, né? Campeão de 97 da Libertadores, daqui a pouco eu lembro dele, né? Então, vamos esperar isso? Ou mais um jogo contra o Fortaleza dominado? O Vasco foi dominado em alguns momentos jogo contra o Operário. O Vasco foi dominado em alguns momentos pelo Operário. O Operário conseguiu anular o Vasco bastante tempo do jogo, né? E não obstante o jogo sem São Januário. Então é complicado demais exigir alguma coisa. Torço para que o Vasco faça mais partidas como fez contra o Fortaleza e menos partidas como fez contra o Operário, né? Se o Diniz conseguir corrigir 50% dos erros cometidos contra o Operário, já estaria muito bom, né? Não precisa jogar como jogamos com Fortaleza. Não vai acontecer sempre. Fortaleza ano passado foi 4º colocado, esse ano aí está com bastante reveses, né? Eliminado da Copa do Brasil, Vojvoda tá lá, tá em xeque se fica ou não fica, né? Mas eu acho que o Vasco tem muito que evoluir com o Diniz e, notadamente, ele entendeu que precisava rever a sua carreira. Parar com aquela saída maluca lá de trás,
e transformar o dinizismo no segundo terço, no terceiro terço, que sempre foram muito bons para quaisquer times, né? Foi à toa, não se ganha uma Libertadores à toa. Botem isso na cabeça, os críticos do Diniz, que dizem que ele não sabe nada, que ele é ruim, que não sei o quê, isso não existe. O Diniz é bom. Acontece o que maculou a carreira dele, em dado momento, foi lá atrás, no Fluminense, quando ele ficou 30 dias sem ganhar, sem várias peças, tendo perdido aqui o volante, o André, tendo perdido o Arias, o Ganso jogando mal, e aí é fácil chegar, não presta, manda embora, blá blá. Bom, eu tenho aqui no meu canal um vídeo que eu faço uma reação ao tal do Dezão tricolor, né? Sentimento tricolor. Ele é um cara que sacaneia o Vasco, como o Paparazzo sacaneia, como o Zé Colmeia sacaneia, e como um coroa aí maluco do Botafogo, que diz que o Botafogo vai jogar a Champions League. Esses caras aí, eu não gosto de gente assim. Eu gosto de gente que faça um comentário sóbrio, né? Sem teatro, sem circo, sem apresentação escalafobética. Não gosto dessa palhaçada, né? E aí, às vezes, o vídeo roda, o algoritmo bota ele para rodar, alguém vem aqui e vai falando que o Vasco, que o Fluminense é maior que o Vasco e tal. Quem é maior, Vasco ou Fluminense? Quem é maior? A resposta você já sabe, né? Quem me acompanha aqui, eu sou contra esses bobalhões, repito, Dezão, Paparazzo, Zé Colmeia, esses caras aí que ficam tripudiando os outros times, e eu também não quero que tripudiem do Vasco. Simples assim, né? Não gosto disso, tem vários amigos botafoguenses, tricolores, flamenguistas. Meu canal tem muito corintiano, São Paulino, que comenta, né? Santista, flamenguista, tricolor, botafoguense. Acho que você pode colocar o seu ponto de vista sem ter que ofender ninguém e sem se colocar para cima de ninguém, né? E concretamente, a história ela é global. Então não tem como falar quem é maior, Vasco, Fluminense. Também para mim é desimportante. Cada um tem o seu time, né? O Vasco tinha ganhado a Libertadores em 98, eles ganharam agora em 2013. Parabéns. O Botafogo ganhou 2014, 2024, Fluminense 2023, Botafogo 2024, né? E aí, como o Vasco vem sem ganhar muito tempo, vem essa questão, quem é maior, quem é menor e tal. O Vasco já teve dirigentes assim, no obstante, eu sempre falar bem do Eurico na parte intelectual, um dos melhores advogados que eu já vi, a argúcia dele, a perspicácia, malandro demais, né? Uma águia, tinha essa questão de ser um cara arrogante, que desmerecia os outros times. O Montenegro do Botafogo fazia isso, o Landim do Flamengo fazia isso, e o Bittencourt do Fluminense fazem isso. Mas aqui não. Acho que a rivalidade pode existir e coexistir a rivalidade com respeito e urbanidade. Essas comparações que o pessoal faz aí, aqui não serão feitas, né? Mas quem quiser fazê-las, faça. Mas eu quero que respeitem também a minha condição de não fazer qualquer tipo de comparação. São duas belíssimas instituições, centenárias, como também são Botafogo e Flamengo, né? E que um não pode viver sem o outro. Imagina aí se tivesse hoje o Fluminense ganhando tudo, Flamengo, Botafogo e Vasco sem ganhar nada, perde todo sentido, né? Se o Palmeiras amanhã começar a disputar só finais com o Flamengo, se não tiver Botafogo, que graciosamente ano passado ganhou, se não tiver um Inter chegando, um próprio Fluminense, um Botafogo, que graça vai ter o campeonato, né? A gente tem que torcer aí para equipes fortes, para que haja rivalidade e não inimizade. Se gostou dos meus comentários aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.